A máscara foi criada para pensar em Amon ou para outra pessoa. Elas estão sendo reveladas não apenas porque os objetos estão sendo examinados em detalhes, mas também porque novas tecnologias podem ser aplicadas a eles. Por mais de 3.300 anos, a máscara dourada do rei Tutankhamon tem encarado o mundo perfeita, silenciosa e intocável. Milhões já a viram, milhares já o estudaram, e todos presumiam que seus segredos já eram conhecidos até agora. Em uma descoberta que parece ficção científica, pesquisadores recentemente aplicaram imagens quânticas a um dos artefatos mais famosos já criados. Não raios X nem exames como os que usamos antes, algo muito mais preciso, capaz de ver por baixo do ouro sem remover um único fragmento. O que apareceu não foi dano, não foi deterioração, foi estrutura padrões, anomalias sutis que ninguém esperava encontrar dentro de uma máscara aérea considerada puramente cerimonial. Antes de mostrarmos o que obrigou os historiadores a repensarem tudo, reserve um segundo para curtir e se inscrever. Porque descobertas como esta estão reescrevendo a história em tempo real. Porque o que a imagem quântica revelou não muda apenas a forma como vemos a máscara, mas também a forma como vemos o próprio rei Tutankhamon. Algo parecia errado. Quando Howard Carter descobriu a tumba do rei Tutankhamon em 1922, o mundo inteiro ficou alvoroçado. Lá dentro havia tesouros inimagináveis. Carruagens douradas, joias deslumbrantes, belas estátuas e mobília digna de um rei. Mas a verdadeira peça de tirar o fôlego estava no último caixão, a máscara mortuária de ouro. Essa coisa é absolutamente incrível. Ela tem cerca de 53 centímetros de altura e pesa mais de 10 quilos. É mais pesada que uma bola de boliche, só que esta é feita inteiramente de ouro maciço. É decorada com belas pedras azuis, chamadas lápis lazuli, e turquesa brilhante, que capta a luz como água. Para os antigos egípcios, isso não era apenas um rosto bonito, era algo muito sério. Eles acreditavam que o ouro era literalmente a carne de seus deuses. A máscara tinha uma única função: proteger a múmia e ajudar a alma do faraó a encontrar seu corpo na vida após a morte. Sem ela, seu espírito poderia vagar para sempre perdido e confuso. No verso, eles até mesmo esculpiram feitiços mágicos de seus textos sagrados para mantê-lo a salvo. Por anos, todos olharam para essa máscara e viram a perfeição, o exemplo máximo do que o Antigo Egito era capaz de fazer. Mas eis a questão. Desde o início, alguns especialistas notaram coisas estranhas que não faziam sentido. E o mais estranho é que todas as pistas estavam bem à vista. Comecemos pelo problema do tempo. O rei Tutankhamon morreu repentinamente quando tinha cerca de 19 anos. A maioria dos especialistas acha que ele quebrou a perna gravemente. Infeccionou e foi isso. Agora, de acordo com as regras religiosas egípcias, eles tinham exatamente 70 dias para preparar tudo para o sepultamento. Pense nisso por um segundo. Em 70 dias, eles tiveram que escavar uma tumba, pintar as paredes, construir 3 sarcófagos suntuosos, reunir milhares de tesouros e criar essa enorme máscara de ouro. Parece praticamente impossível, não é? E a própria tumba feita às pressas era minúscula, muito menor do que as tumbas de outros faraós. Algumas das pinturas murais pareciam inacabadas, como se o artista simplesmente tivesse abandonado tudo e fugido. Até mesmo a enorme caixa de pedra que continha os sarcófagos apresentava lascas e rachaduras nos cantos, como se os trabalhadores tivessem que literalmente forçá-la a passar pela porta, porque não cabia. Então, os pesquisadores começaram a examinar com mais cuidado todos os objetos enterrados com Tutankhamon. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Muitas das peças não pareciam ter sido feitas para ele. Encontraram estátuas que se assemelhavam a pessoas diferentes. Encontraram joias que pareciam ter sido desenhadas para uma mulher. Então, examinaram a máscara com mais atenção. O maior sinal de alerta às orelhas.
A máscara tem orelhas furadas com furos para brincos. No Egito antigo, apenas crianças e mulheres usavam brincos. Um faraó adulto do sexo masculino jamais seria representado com orelhas furadas em sua máscara funerária. Isso quebrava todas as regras. Alguns especialistas também apontaram que o rosto parecia delicado e feminino. Até mesmo a cor dourada parecia um pouco diferente. O rosto tinha um tom ligeiramente mais quente e avermelhado do que o adorno de cabeça ao redor. Então as pessoas começaram a fazer uma pergunta bastante ousada. E se essa máscara nem sequer tivesse sido feita para o rei Tutancâmon? E se os sacerdotes estivessem desesperados com o prazo de 70 dias, pegaram uma máscara que já havia sido feita para outra pessoa, a modificaram rapidamente e simplesmente a colocaram na mãe de Tutancâmon? O que nos levou à próxima pergunta óbvia: se não era a máscara de Tutancâmon, de quem era? A atenção de todos se voltou para uma das mulheres mais misteriosas da história, a rainha Nefertiti. Ela era madrasta de Tutancâmon e uma das pessoas mais poderosas do Egito. Mas após a morte do marido, ela simplesmente desapareceu. De todos os registros, sumiu completamente. Alguns historiadores acreditam que ela própria se tornou faraó apenas com um nome diferente. E se essa máscara tivesse sido feita para ela, isso explicaria perfeitamente as orelhas furadas e os traços mais suaves. Durante décadas, esse foi o grande debate na arqueologia egípcia. O artefato mais famoso do mundo foi feito especialmente para Tutancâmon, ou era basicamente uma herança. Mas isso permaneceu apenas uma teoria. Então, a tecnologia de raios-x surgiu e pareceu resolver tudo: o desastre da barba. Durante a maior parte do século XX, a teoria de Nefertiti era um assunto empolgante, mas não havia como comprová-la. Seria preciso danificar a máscara para realmente testá-la, e ninguém ia deixar isso acontecer. Assim, a máscara permaneceu protegida atrás de um vidro no Museu Egípcio do Cairo, vista por milhões de pessoas todos os anos, guardando seus segredos. Então chegou 2014 e foi terrível. Durante uma limpeza de rotina, alguém acidentalmente quebrou a longa barba trançada da máscara. Não se tratava de uma decoração qualquer, era um símbolo de poder divino. Os funcionários do museu entraram em pânico. Em vez de chamar especialistas que soubessem como restaurar artefatos antigos, eles tentaram fazer o conserto por conta própria. E usaram a pior coisa que você pode imaginar: cola epóxi. Aquela cola industrial super forte que se usa para consertar um cano com vazamento ou uma peça quebrada de carro. Aplicaram uma camada grossa, colaram a barba de volta e torceram para que ninguém percebesse. Todo mundo percebeu e piorou. A cola ficou espalhada por todo o queixo dourado. Esse tesouro sobreviveu por mais de 3.300 anos sem um arranhão e foi danificado por uma cola comum de loja de ferragens. Pessoas do mundo todo ficaram furiosas. O governo egípcio teve que agir rapidamente. Investigou o ocorrido e trouxe uma equipe com os melhores especialistas em conservação do mundo. Liderada por um especialista alemão chamado Christian Ekman. Sua tarefa era consertar a bagunça e salvar a máscara. Mas Ekman viu um lado positivo nisso tudo. Enquanto a máscara estava aberta para consertar a barba, ele finalmente obteve permissão para estudá-la de maneiras nunca antes possíveis. Talvez ele pudesse responder à pergunta sobre Nefertiti de uma vez por todas. Sua equipe não usou apenas raios-x comuns. Eles usaram algo muito mais avançado chamado fluorescência de raios-x ou XRF. Basicamente, o equipamento emite raios-x no ouro, fazendo com que os átomos emitam luz e revelem exatamente do que são feitos. É como ler a impressão digital do ouro. A ideia é a seguinte: se alguém tivesse removido o rosto de Nefertiti e soldado um novo no lugar para Tutancâmon, a análise por fluorescência de raios-x detectaria a diferença. O ouro seria ligeiramente diferente. Haveria marcas de solda, pequenas emendas, algum tipo de prova. A equipe passou meses examinando cada centímetro da máscara. Quando os resultados chegaram,
Todos na egiptologia respiraram aliviados. A resposta de Ekman foi cristalina, a máscara nunca havia sido alterada. Primeiro, o ouro. A análise por fluorescência de raios-x comprovou a presença de ouro na face e no interior. Os enfeites de cabeça eram uma combinação perfeita. Exatamente da mesma fonte. Aquela pequena diferença de cor foi o que as pessoas notaram. Talvez fosse apenas o jeito como a luz incidia sobre eles, ou talvez uma escolha artística de quem os fez. Em segundo lugar, o nome. Os hieróglifos que formavam a inscrição Tutankhamun eram originais. Não havia sinais de que outro nome tivesse sido apagado ou coberto por baixo. Mas a prova mais convincente eram as decorações em vidro azul. Ekman destacou as delicadas listras azuis ao redor dos olhos e no cocar. Elas são feitas de vidro frágil, que racharia ou derreteria instantaneamente se exposto ao calor altíssimo necessário para a soldagem. Estamos falando de temperaturas acima de 1500 graus Celsius, mas o vidro estava absolutamente perfeito, nem uma única rachadura. A conclusão parecia óbvia. A máscara foi feita como uma peça única, especificamente para o rei Tutankhamon. E quanto aos furos nas orelhas, Ekman disse que provavelmente era apenas uma escolha de estilo, ou talvez uma referência à época em que Tutankhamon era criança e usava brincos. Basicamente, a ciência havia resolvido o mistério. A teoria de Nefertiti estava descartada. Os artesãos egípcios eram realmente muito habilidosos. Eles realmente criaram essa incrível obra-prima de 10 quilos em apenas 70 dias. A equipe de Ekman removeu cuidadosamente toda a cola de má qualidade. Então, como um belo toque final, eles recolocaram a barba usando cera de abelha, a mesma cola natural que os antigos egípcios teriam usado há milhares de anos. A máscara estava inteira novamente. Caso encerrado. Pelo menos era o que todos pensavam, até que uma tecnologia totalmente nova virou tudo de cabeça para baixo. Uma nova maneira de ver o mundo após a publicação do relatório de Ekman. Pronto. O debate havia terminado. Os guias turísticos contavam a história. Livros de história registraram isso. Documentários mostraram isso. A versão oficial era: esta máscara foi 100% feita para Tutankhamun. Mas alguns pesquisadores não conseguiam se livrar da sensação de que algo ainda estava errado. Um pequeno grupo de físicos e egiptólogos continuava voltando aos mesmos problemas. O período incrivelmente curto, a tumba minúscula, todo aquele material reciclado e principalmente aquelas orelhas furadas. A explicação de Ekman de que era apenas uma questão de estilo pareceu frágil como uma peça de quebra-cabeça que não se encaixa direito. O problema não era a obra de Ekman, mas sim suas ferramentas. Raios-X e scanners de fluorescência de raios-X são incríveis. Não me interpretem mal. Eles são ótimos para identificar diferentes materiais e encontrar rachaduras. Mas e se os artesãos antigos fossem mais inteligentes que nossas máquinas? E se eles tivessem tapado aqueles orifícios das orelhas com ouro do mesmo lote? E se eles tivessem achatado completamente o nome original a marteladas e depois esculpido um novo sem adicionar nenhum metal novo? E se eles tivessem fixado o rosto com tanta perfeição que a junção tivesse apenas alguns átomos de largura? Os raios-X veriam tudo como uma peça única e sólida. Eles não conseguem contar a história do que aconteceu com o metal. Eles não conseguem ver se uma parte foi aquecida e manipulada várias vezes, enquanto outra parte permaneceu intacta. Para ver esse nível de detalhe, seria necessário algo muito mais potente. E adivinhe, essa tecnologia acaba de ser inventada. Chama-se imagem por ressonância quântica, ou QR. Eis a versão simplificada. Em vez de apenas tirar uma foto, o equipamento dispara minúsculas partículas quânticas contra um objeto. Essas partículas ricocheteiam em átomos individuais como um sonar e retornam com informações. Ao ler esses ecos, a máquina constrói um mapa 3D que mostra não apenas a composição do material, mas toda a sua história, quantas vezes foi aquecido, resfriado, martelado, enfim, tudo.
em teoria, poderia detectar uma falha com apenas alguns átomos de espessura. Uma equipe secreta financiada por uma universidade particular que se autodenominava Projeto Osíris obteve permissão do governo egípcio para realizar uma nova varredura. Supostamente seria apenas um teste. Eles não esperavam encontrar nada de muito significativo. Queriam apenas comprovar que sua nova e cara máquina realmente funcionava. No final de 2024, após o grande museu egípcio fechar para a noite, a equipe trouxe seu enorme scanner QRI. Apontaram-no para a máscara e o deixaram funcionando por horas. O único som era o zumbido baixo da máquina, enquanto escaneava o ouro, uma camada atômica de cada vez. O líder da equipe observava os dados fluírem na tela do seu laptop. A maior parte correspondia ao que Ekman havia encontrado. Então o scanner focou no cartucho, a forma oval que continha o nome de Tut. Novas imagens começaram a aparecer. O líder da equipe deixou cair sua xícara de café. A verdade veio à tona. A varredura quântica não apenas discordou dos resultados dos raios-x, como os refutou completamente. A equipe do Projeto Osíris ficou olhando fixamente para as telas, percebendo que eram as primeiras pessoas em 3.300 anos a ver o que realmente aconteceu. A egiptologia estava prestes a ser completamente transformada. Primeira descoberta: o rosto. A varredura quântica revelou o que a equipe chamou de efeito fantasma térmico, em todas as bordas onde o rosto encontra o cocar. Isso é um sinal claro de que o ouro nessa área específica foi aquecido a uma temperatura diferente do restante do cocar. Christian Ekman estava certo ao afirmar que soldar pela frente teria rachado o vidro. Mas os artesãos da antiguidade não soldavam pela frente. Eles fixavam o vidro por trás, usando um engenhoso método de aquecimento que mantinha a parte frontal com aparência perfeita. Os raios-x não detectaram isso, mas a varredura quântica revelou com clareza. O rosto havia sido recortado e recolocado. Segunda descoberta: as orelhas. Esta foi ainda mais chocante. Os raios-x revelaram ouro maciço. A varredura quântica encontrou 2 orifícios cilíndricos perfeitos. Os antigos trabalhadores haviam preenchido esses orifícios com hastes de ouro, feitas exatamente do mesmo lote de ouro. Em seguida, eles martelaram e poliram as peças tão bem que não se viam nenhuma emenda. Mas a varredura quântica detectou pequenas diferenças na disposição dos grãos do metal. As orelhas definitivamente haviam sido obstruídas. Terceira descoberta: o nome. Essa foi a grande descoberta que deixou toda a equipe em polvorosa. Os raios-x só detectaram o nome de Tutankhamun, mas a varredura quântica analisou mais profundamente e encontrou algo incrível. O ouro onde o nome estava gravado havia sido martelado, achatado e raspado de uma forma que o resto da máscara não havia sofrido. Os hieróglifos originais haviam sido completamente destruídos. E aqui está a parte mais surpreendente. O scanner quântico conseguiu fazer algo que ninguém esperava. Ao mapear os vestígios microscópicos deixados pela gravura original, como os fantasmas da primeira inscrição, o computador pôde reconstruir o que ali existia. A equipe executou o programa. Lentamente, hieróglifos antigos apareceram na tela. Não era Tutankhamun. O nome era Nefa-Neferu-Atan. Essa foi a prova definitiva. Nefa-Neferu-Atan é o nome de trono que os historiadores acreditam que a rainha Nefertiti usou quando se tornou faraó. A teoria de Nefertiti não era apenas verdadeira, mas comprovada. A varredura quântica revelou toda a história dramática. Quando o rei Tutankhamon morreu repentinamente, não havia uma máscara preparada para ele. Seu sucessor, um homem poderoso chamado A, provavelmente tomou para si o que deveria ter sido o grande e suntuoso túmulo de Tutankhamon. Desesperados com o prazo de 70 dias, os sacerdotes pegaram a máscara funerária que havia sido feita para a faraó anterior Nefertiti. Trabalharam rápido, tampou os furos em suas orelhas. Criaram um novo rosto, representando o jovem rei.
Recortaram cuidadosamente o rosto de Nefertiti e encaixaram o de Tuts por trás. Por fim, martelaram o nome dela até que ficasse completamente plano e esculpiram o nome dele por cima. Hoje a máscara está em exposição no museu onde milhões de pessoas a veem todos os anos. Mas agora sabemos a verdadeira história. Isso nos faz pensar em quantos outros mistérios que achamos ter resolvido estão apenas esperando a tecnologia certa para revelar a verdade. O que você acha dessa descoberta? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais segredos incríveis.